Mas vamos voltar um pouco aqui. Quando ocorreu a peste de 1347, ela foi devastando populações. Quando ela chega na Inglaterra, em 1348, ela simplesmente extermina metade da população inglesa daquela época. Isso, evidentemente, teve uma repercussão econômica imediata. Você teve uma contração violentíssima da oferta de trabalho naquele meio. E, automaticamente, isso redundou numa diminuição tão violenta que fez com que muitos dos camponeses não quisessem mais se sujeitar à exploração como havia até então. Então, muitos deles exigiram um nível salarial maior para não saírem das suas terras. E isso foi atendido inicialmente. O fato disso ter ocorrido, dessa pressão por parte dos trabalhadores de incremento da remuneração, porque agora havia menos pessoas trabalhando numa determinada quantidade de terra, provocou uma manifestação mais generalizada por parte de outros trabalhadores. E isso foi se alastrando em toda a Europa. Na Inglaterra, em particular, isso tomou tal vulto que o próprio rei determinou que o trabalhador seria obrigado a trabalhar naquela terra que ele trabalhava antes de haver a epidemia e ainda mais ao salário prevalecente naquela época. A consequência dessa imposição foi um conflito extremamente sangrento entre servos de um lado e senhores feudais. Servos que não eram mais servos, que não aceitavam ser mais servos. Esse conflito, essa dissensão, resultou num aumento do poder de barganha dos trabalhadores relativamente aos senhores de terra. E isso foi a base do esfacelamento do sistema feudal. Como eu já mencionei, esse esfacelamento, ele está na raiz do processo da emergência de outras classes, no caso as classes dos mercadores, que no final findaram por estabelecer um poder de barganha maior sobre o próprio soberano. A Inglaterra é o primeiro país em que o parlamento, eu aqui estou caminhando rapidamente na história, o parlamento passa a ter uma força perante o monarca. E isso vai ser fundamental para o fortalecimento da classe desses mercadores que se faziam representar no parlamento e, consequentemente, vai engendrar um processo que culminará, segundo alguns autores, com a própria Revolução Industrial séculos depois. Bom, esse, digamos assim, grosseiramente falando, o filme que rodou na Europa Ocidental a partir do acontecimento relacionado com a peste negra, uma doença causada por ratos e pulgas e que veio da China e que entrou na Europa a partir de Constantinopla, se alastrou pela Itália e pela França, chegando, como eu falei, finalmente em 1348 na Inglaterra, com essas repercussões que eu mencionei. O que aconteceu na Europa Oriental foi algo completamente distinto disso. Ao invés dos trabalhadores estabelecerem uma reação vitoriosa, lá os vitoriosos foram os senhores feudais. E a consequência foi um aumento da exploração por parte desses senhores em cima dos seus servos. Aqueles servos que tinham que trabalhar, por exemplo, alguns dias na terra do senhor feudal, passaram a trabalhar por ano, passaram a trabalhar por semana. Um dia, depois 2 dias, depois 3 dias, e isso foi aumentando. E isso foi se alastrando em vários países. A consequência econômica disso é que os trabalhadores ficaram mais constrangidos, com menos direito, com incapacidade de mudarem de uma terra para outra, de um senhor feudal para outro, em busca de melhores oportunidades. E
a Europa Oriental, como um todo, se transformou num grande produtor agropecuário, fornecendo alimentos e matérias-primas para o outro lado da Europa, a Europa Ocidental, que conheceu uma história completamente distinta, que estava desenvolvendo numa velocidade muito grande a sua parte comercial e depois entrou na fase da Revolução Industrial. Ou seja, aquela mesma peste negra que provocou um incremento do poder dos trabalhadores perante uma classe que detinha o poder sobre a terra, na Europa Ocidental, redundou no enfraquecimento do poder dos trabalhadores na Europa Oriental. As consequências, como sabemos, é que a Inglaterra se adiantou do ponto de vista tecnológico, industrial, econômico, militar, em mais de um século na frente de qualquer outra economia do mundo. E as demais nações da Europa Ocidental também atravessaram a sua própria revolução industrial, que no final produziram situações econômicas, sociais e políticas completamente distintas daquelas que prevaleceram na Europa Oriental.